de Frente. Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente, onde nós debatemos sobre política, comportamento e os assuntos mais comentados da rede. E eu quero comentar com um assunto extremamente controverso, porque eu já sei que essa mesa aqui vai me trazer muitos problemas hoje, viu, senhor Capês? Seguinte, você já deve ter visto várias vezes, aconteceu isso muitas vezes nos Estados Unidos, um maluquinho ali cata uma arma, cata um rifle e acaba fazendo um massacre. Agora eu vou ler aqui para vocês uma notícia. Onda de ataques nos Estados Unidos tem atiradores cada vez mais jovens. 6 dos 9 tiroteios mais mortíferos dos Estados Unidos desde 2018 foram cometidos por pessoas com menos de 21 anos. E aí, senhor Alessandro Negão, o que você encontra com essa relação? Você acha que a facilidade de ter armas tem essa relação com massacre ou não? Se você não tivesse essa facilidade, não teria essa situação? Como é que você vê esse cenário? E depois eu quero trazer isso para o Brasil também. Nos Estados Unidos, eles têm uma relação muito aberta com a questão de armas, porque eles veem isso como uma defesa própria. Quando a gente vê esse tipo de situação aqui no Brasil, é difícil a gente julgar, porque o nosso pensamento é sempre de espanto. Nossa, um rapaz entrou e matou tantos dentro de uma escola, e aí a gente começa a pensar assim, nossa, mas o que será que aconteceu na vida dele? Será que foi bullying? Será que ele sofria muito na escola? Será que também o acesso a armas é fácil demais? Porque, obviamente, essas armas não são que nem a gente vê muito aqui no Brasil, que são armas ilegais. No caso deles lá, ele literalmente mata com uma arma legal. É fácil você ver vídeos de jovens de 11, 12 anos já atirando. Só que a gente se esquece de um detalhe muito importante, certo? Quando a gente olha para ver esses massacres, isso é doído, é óbvio que isso é doído. Mas você já parou para pensar o que você passa aqui no Brasil? E aqui, você portar uma arma é ilegal. Hoje você tem os CACs, que basicamente é uma autorização que você tem de defender, de poder atirar, que são os atiradores esportivos, mas que eles não podem usar a sua arma como defesa pessoal, muito menos da propriedade, muito menos da sua família. Eles só podem proteger a própria arma. Sabe o que isso significa? Significa que se, por exemplo, eu sou CAC, eu não sou CAC, mas vamos supor que eu fosse CAC. E aí a minha casa fosse assaltada... Colecionador, atirador e competidor. Competidor. Colecionador, atirador... Caçador, atirador e competidor. Mas no caso eu só posso defender a minha própria arma. É uma regra. Eu não posso ter uma arma para defender a minha casa. Mas todos os dias, muitos brasileiros são assaltados e mortos. Todos os dias você tem menores de idade trabalhando, vendendo droga, você tem menores de idade portando arma, nenhuma dessas armas é legalizada. Quando normalmente acontece uns ataques desses nos Estados Unidos, eu garanto para você que se esse rapaz for pego, porque na maioria das vezes ele acaba sendo até morto no próprio confronto, ali existe lei que vai fazer com que ele pague pelo erro que ele cometeu. Aqui no Brasil a gente vê exatamente o contrário. A gente vê assassinos aqui que são notórios, que ficaram até famosos e não pegam às vezes 10 anos de cadeia. Eu acho que fica difícil da gente às vezes julgar isso, porque a gente já vive uma realidade cruel, a gente já vive uma realidade de sair de casa de manhã e se assustar por ver 2 rapazes numa moto. E às vezes esses 2 rapazes numa moto ficam assustados quando vê um carro descendo devagar a rua deles. E às vezes o carro que está descendo devagar fica assustado de repente ver um cara parado numa esquina. E eu te garanto que nenhum desses está usando uma arma legalizada, porque olha o nível de periculosidade que a gente já vive no nosso Brasil. E outro detalhe, né, Ale? A gente está assustado quando vê um entregador do iFood. Exato. Você vê um entregador de comida, você já fica assustado. Será que ele está armado? Será que ele não está? Será que ele vai pegar o meu celular? E aí eu quero trazer isso para o Capês. Exatamente. Porque olha que interessante. A gente disse que nos Estados Unidos é pontual e são pessoas que não têm um passado criminal. Aqui no Brasil nós temos pessoas morrendo todos os dias com armas na mão de bandidos, de marginais, com extensa ficha criminal. E aí você tem aqui uma pontuação bem interessante, ó. O Brasil duplica o número de armas de fogo na mão da população em 3 anos. Ou seja, o CAC, se não me engano, está batendo agora 1 milhão de CACs. E, coincidentemente, a criminalidade está caindo. Você vê uma relação
nessa quantidade de armas com a população de bem e o crime caindo? Nenhuma. O que você vê aí? Vejo nenhuma relação. Como diria Dada Maravilha. Coincidência? Antigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos analisar em primeiro lugar a questão dos Estados Unidos. Por que ocorrem esses crimes, esses massacres, tanto nos Estados Unidos, principalmente nos estados da região central, menos na Califórnia, Nova York, mais ali Texas, Colorado, Oklahoma, Louisiana, por exemplo, Missouri. Por que ocorre ali? E por que não ocorre o mesmo fenômeno em países com o mesmo nível cultural como de desenvolvimento, como Canadá, na Europa, na Austrália? Em primeiro lugar, essa libertinagem de acesso tão fácil às armas de toda a população. Isso é uma loucura absoluta. Você comprar uma arma quase que praticamente num supermercado. Segundo, aquela cultura belicista que os Estados Unidos vem alimentando na população, muitos conflitos, muitas guerras, muitos veteranos, neuroses de guerra, tudo isso acaba influenciando. E essa cultura de jogos com violência também, que eu não vejo uma relação direta, mas também influencia. Isso é uma coisa. Que jogo é doído também, você colocar o jogo. Eu acho que, de certa forma, olha, isso num determinado nível de estresse pode contribuir, embora eu não veja uma relação direta, admito. Bom, essa é uma questão. Agora, aqui nós temos um problema de criminalidade endêmico e já há muitos anos, difícil de ser solucionado. Ele é ligado também a uma questão de exclusão, de justiça social, de deficiência na educação, tudo isso, e também da falência do Estado enquanto capacidade absoluta de controle da criminalidade. Agora, dizer que transferindo armas para a população você vai garantir uma maior segurança? Nós reduzimos em São Paulo, por exemplo, nós chegamos a ter 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje nós estamos com menos de 7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Capês, eu quero fazer uma pergunta para você. Capês, espera aí, vamos lá. Primeiro que você falou uma coisa que me incomodou demais. Os Estados Unidos é um dos países mais armados do mundo. Então, percentualmente, deveria ter muito mais assassinatos do que tem no Brasil. E não é verdade. Ou seja, aqui você não pode ter a porte de arma e tem muito menos pessoas comuns matando outras. Ou seja, você fez uma relação que não existe aí. Quer dizer, os Estados Unidos é o país que tem mais armas e é o que tem um menor índice de criminalidade. Posso tentar resolver esse incômodo? Aqui você não pode ter arma. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero só resolver esse incômodo. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, peraí, eu quero fazer mais uma. Peraí. A pessoa, ela tem direito de se defender. Se você vier com um punho, eu posso me defender com um punho. Se você vier se defender com um revólver, eu tenho que fazer o quê? Rezar? Fazer uma pombinha do amor? Você acha que se eu não tiver uma arma em casa eu não vou me sentir mais seguro? E outra, se o bandido souber, ou pelo menos não ter a certeza que aquela casa não tem uma arma, você acha mesmo que ele vai entrar com o mesmo grau de segurança? São dois. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta pro Capês. Junta aí, negão, a pergunta. Capês. Capês tá muito soltinho. Aonde você se sentiria mais seguro? Em qualquer uma dessas cidades que você citou nos Estados Unidos, aonde claramente você vai entrar numa lanchonete e pelo menos metade vai estar portando uma arma. Pessoas do bem. Ou você se sentiria mais seguro em São Paulo? Olha, eu me sentiria mais seguro numa escola particular de São Paulo do que numa escola particular do Colorado, que é isso que nós estamos discutindo. Então, a pergunta foi numa lanchonete. Não foge, não. Fugiu. Não seja. Na cidade. Não seja quiabo. Nós estamos falando na cidade. Nunca. Onde que você vai se sentir mais seguro? Que são dois fenômenos distintos que estão sendo misturados e podem confundir o telespectador. Uma questão. A primeira questão que eu vinha dizendo: São Paulo teve uma redução do número de homicídios abaixo do nível considerado ideal de tolerância pelas Nações Unidas. Sem armas, através de uma reeducação. Como sem armas? Triplicou o número de armas, Capês? 1 milhão de CACs no Brasil. O Brasil está cada vez ficando mais armado. Não. Eu estou fazendo um comparativo de 1999 a 2022. Nos Estados Unidos, esses crimes teriam sido evitados se houvesse um maior controle de armas e um acesso não tão facilitado. Os próprios americanos já estão repensando isso. Então, esse acesso é absolutamente imprudente, incauto a armas por qualquer pessoa nos Estados Unidos tem sido trágico. No Brasil, nós temos um fenômeno ligado à criminalidade,
alta criminalidade, vocês me perguntaram isso. Esse fenômeno não se resolverá distribuindo armas de fogo indiscriminadamente à população. E é disso que estamos falando. Mas não é a ideia. Indiscriminadamente não, Capês. Você está dizendo. Não, é que para você virar um CAC demora pelo menos um ano. Meu amigo, é teste psicológico, tem que ficha limpa, você tem que estar trabalhando, local de moradia reconhecido. Não vem com essa não. Errado e não explicou. Meu Não vem amigo, com essa aí não, Capês. meu amigo Ricardo Ventura, quando você, com todo o direito, porque é você que coordena aqui o programa, me cortou e não deixou eu responder, eu estava chegando nesse ponto, exatamente nesse ponto. Para que você conceda armas à população, é preciso um pouco mais do que fazer um exame psicológico, psicotécnico, uma vez Capês, só, que você não vai mais ter... Exame psicológico, Capês, dá tiro em teste. alvo fixo Não, no estudo. não é só isso. Dá tiro em alvo fixo com tampão quando você tira a carta com 18 anos, você sabe dirigir a 200 km por hora? Bom, mas eu não vou andar você com uma sabe arma de pegar fogo. uma marginal? Mas eu não vou andar com uma arma de fogo. O carro não mata? O carro não mata? O carro mata muito mais do que arma de fogo. Apertar um gatilho... Você morre muito mais com um atropelamento. Hoje morre dois motoqueiros por dia em São Paulo. Você vai proibir então as motos? Armar indiscriminadamente a população. Que armar indiscriminadamente? É um grave erro. Nós devemos fazer um quando você fala armar, parece que eu estou distribuindo arma. Eu estou dizendo que as pessoas têm que armar. É ter a possibilidade para quem quer. Se você não quer ter, não saia de casa para comprar. Eu mesmo defendo, mas eu não quero ter. Eu quero saber da Carla, porque o Capês ele só está enrolando. Carla, você é a favor ou não do cidadão ter ali a sua arma em casa? Se ele quiser, não é como o Capês disse, vamos armar a população. É para quem quer. Fala aí, Carla. É o Bolsa Arma. Eu tava aqui só ouvindo, né? Eu e o Guilherme, né? Na mesa, né, Guilherme? A gente estava aqui deslocado. Existem casos e casos. Nesse caso, eu concordo com o Capês. Como é que você falou, Capês? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Não quer misturar os fenômenos. Nos Estados Unidos, realmente, eu acho que deveria ter uma maioridade para se usar armas, como tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você pode ter posse de armas, não porte. Porte é quando você pode sair com a arma. Posse é quando você tem em casa, no seu estabelecimento comercial. Isso é permitido por lei. Inclusive, se você quiser, você pode ter. Pela lei, você pode ter o posse de armas. Você tem que ter mais de 25 anos, você tem que ter moradia fixa, não pode ter passagem pela polícia, tem que fazer criminal, tem que fazer um exame psicotécnico. E aí sim você pode comprar uma arma. Determinados tipos de armas não pode ser uma arma de grosso calibre. Então, eu acho que sim, um cidadão que se sente ameaçado. Eu tenho um amigo que mora numa casa que não tem muro. E ele tinha muito medo. E ele fez um curso de armas, é casado, pai, tem 3 empresas. É um homem idôneo, não é um maluco. E ele se sente mais seguro tendo 3 armas em casa. Ele acabou gostando, faz curso de tiro. Eu acho totalmente viável. Por que só os bandidos podem ter armas? Perfeito. Eu acho isso incoerente. Todo mundo deve poder se defender. Eu não gosto de arma, não me sentiria à vontade de matar alguém, mas sou eu. Agora, se a pessoa se sente mais segura, morando numa casa sem muros, num país violento como o Brasil, tendo uma arma para se proteger, ok. Porte de armas é outra coisa. Agentes de segurança pública, advogados, políticos em mandato. Existe toda uma lei, uma regra para isso. Parabéns. É por isso que hoje em dia, antes de discutir qualquer assunto, eu procuro entender qual é a legislação que rege aquilo, para aí sim poder me colocar. O que acontece para mim, na minha opinião, nos Estados Unidos é falta de uma legislação mais rígida e de controle de venda. E é uma geração extremamente perdida, ansiosa, que está precisando de outros cuidados, a não ser de acesso à arma. Um cuidado psicológico, uma família, que a gente também, aliás, é uma epidemia mundial, né? Eu acho que o exemplo dos Estados Unidos é um exemplo que a nação brasileira deve evitar a todo custo. E olhar para essa situação e tentar tirar algumas lições. Eu quero lembrar aqui que em 2005... o Brasil fez um referendo sobre o Estatuto das Armas e 63% da população brasileira optou pelo não armamento da população brasileira. Ao contrário. Não, ao contrário. Por isso que todo mundo acreditou numa grande fake news. Foi sim. Nós votamos para ser a favor de sim poder ter poder usar a produção, o comércio e a distribuição. Muita gente acha isso, Capês. Guilherme, eu até troquei os nomes aqui, ó. Olha que interessante. Estamos chamando pro debate de novo? Porque olha que interessante. Muita gente acredita que o referendo, as pessoas não queriam que o Brasil tivesse armas. Foi 10.826 de 26. O referendo, a pergunta deixou muito clara se a população brasileira era a favor ou contra o artigo 35 daquela legislação. Que era para desarmar, e as pessoas foram proibia contra.
É isso aí, foram contra a que proibição. proibia a É comercialização. isso aí, foi contra a proibição. As pessoas foram contra a proibição. Mas não era assim que a pergunta colocava. A pergunta colocava se era a favor ou contra as armas. E foi contra. Não. E o que acontece? Em 2019, a atual gestão, o presidente Bolsonaro, por portaria, ou seja, por um ato infralegal, aproveitou... Foi promessa de campanha, inclusive. Aproveitou uma brecha na legislação em relação aos CACs, aos caçadores, atiradores e colecionadores. E vejam só, 1 milhão de pessoas já se habilitaram para este uso de acordo com os critérios da portaria. Eu acho que a questão está mal colocada. É um equívoco caminharmos por aí. Porque, evidentemente, que a marginalidade, os bandidos não devem ter armas. Evidentemente que não. Então, quer dizer, não é porque eles têm armas que nós devemos também ter. Eu acho que há uma opção já declarada da sociedade brasileira em relação a uma sociedade desarmada. A violência já é suficientemente endêmica para nós nos armarmos em relação ao que Mas está você está fazendo uma acontecendo. relação que arma é uma situação violenta. Isso não tem nada a ver. Violento é quem usa a arma. Ô, Ricardo, então, você vamos acha lá. que não tem nada a ver? Vamos lá. Se eu Os tivesse números celular mostram o aqui, ó. contrário. Se eu tivesse celular aqui e colocar ele aqui, celular é bom ou ruim? Não tem Ele não nada é a ver bom ou esse ruim. exemplo, Agora, Ricardo. se eu fizer pornografia infantil, eu estou usando ele como uma coisa criminal. Posso Se eu só- fizer uma oração para milhares de pessoas, ele é uma coisa boa. Ele é uma coisa então, boa. a arma, não é porque eu tenho uma arma que eu vou virar um criminoso. Isso é uma loucura. Mas ninguém está Você acha que falando no que as trânsito- pessoas vão no virar trânsito criminosas. falando- Um criminoso com arma ou sem arma continua sendo criminoso. Uma pessoa de bem com arma e sem arma continua sendo uma pessoa de bem. Pode se tornar uma criminosa numa como? discussão banal de Lógico que trânsito? não. Pode Lógico numa que não. situação de Lógico violência que não. doméstica? Numa discussão Numa situação de banal. violência Não. doméstica? Numa discussão Você- banal, você tem essa xícara aqui, ó, que eu E posso você- quebrar e Você não transformar pode ela numa portar arma. arma. Eu tenho posso dar um meu mata-leão punho, em você que eu e te posso matar com os transformar meus numa arma. braços, capeta. Eu tenho um pedaço Eu posso de te matar cano, com um mata-leão. Eu e tenho aí? essa caneta que eu Olha, posso transformar você numa pode matar arma. com um mata-leão, Olha aqui, ó. pode matar com uma xícara. Você pode mas é difícil matar uma pessoa uma- ser dando chicrada na cabeça dos outros. Posso Mas só é a falar? mesma É situação de isso. estresse que você Com falou. um tiro é bem Mas mais... é o mesmo. É o mesmo. Eu acho que não, eu acho Pra que é quem- diferente. a cara pra quem quer tá falar. lá, Xícara, Ó, uma pra xícara quem tá na é diferente maldade, de uma arma de seguinte, fogo. Uma Eu acho. xícara Hipoteticamente, quebra uma xícara, isso aqui ó, vira Eu acho que uma vale, ó. xícara De não é a mesma boas coisa que uma arma de intenções, fogo. o Eu inferno acho. tá cheio, Pode ser capês. que não. De boas intenções, o inferno tá cheio. Falar de suposições é muito fácil. Eu quero saber na realidade. Eu quero saber É se a você- lei Toca vai pra Carla, que a Carla tem criminalizar. dados. Você- Quero saber se a lei vai Toca pra criminalizar. Carla. Eu quero que a lei vai Carla- criminalizar o porte ilegal de xícara, Não, provavelmente. a Carla vai Toca trazer... pra Carla, que a Carla tem A Carla vai dados. trazer um ponto importante aqui, Não, ó. eu só vou trazer do referendo, que a pergunta que foi feita à população foi a seguinte: o comércio de armas de fogo e Deve ser munição proibido. deve ser proibido no Brasil? E aí, quantos Aí por a cento tem aí? resposta foi não. Não. Não deve ser Não proibido. deve ser proibido. Talvez a pergunta tenha sido capciosa. 63% disseram que não, ou seja, que deve continuar. Agora, a gente não precisa ficar discutindo, gente. É por isso que eu digo, vocês perdem tempo. Ninguém vai brigar no trânsito e atirar um no outro porque a pessoa não tem porte de arma. E se ela não tiver e estiver com uma arma, ela está infringindo a lei e vai presa. Então, calma, cidadãos. Isso. Boa. Calma. Não, se Ninguém vai for- brigar com arma Se ela no não trânsito. tiver o porte, ela vai evitar andar armada para não ser presa por porte ilegal de arma. Sim, não Se pode. ela tiver É o ilegal, porte, é ilegal. ela poderá matar Sim. alguém numa discussão de trânsito. Mas Eu- quem eu- tem eu vejo porte Como são ela pessoas poderá salvar alguém Veja também, bem, capês. o referendo- Como muitas pessoas dos Estados Unidos, e a grande mídia não diz. Muitos massacres, inclusive, foram evitados porque a população estava armada e acabou imobilizando o assaltante, o meliante. Só que a grande mídia nunca diz isso, só diz o que não dá certo. Esse negócio... Mas a quantidade de professores que, inclusive, já evitaram nos Estados Unidos uma invasão, um massacre, e ninguém fala. Então Ou você seja, acha, de novo... Ricardo, mas você acha que deveríamos no Brasil adotar o mesmo sistema que adotaram nos Estados Unidos de facilidade de acesso à arma a todos? Aqui no Não. Brasil É não isso? é fácil, Não. é Não. complicado. Então, Aqui pra mim Então já vamos começar deveria, a concordar, ó, então. Hoje as leis para você ter uma arma, ela é bem difícil você ter uma arma. Os CACs que o diga, é pelo menos 1 ano e você só No pode mínimo. ter... No mínimo. E você só No pode ter uma arma Sigma é mais pequena. fácil. Quem quiser certo? Mas é na assim, Polícia Federal. O que eu acho que No seria o Sigma. certo, uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte, ninguém quer, e isso daí é invenção do pessoal de esquerda, Armar a ninguém quer população. armar a população Ninguém para que a quer. Até porque população não tem como. faça a defesa da sociedade. Isso. Do tipo, ó,
vamos acabar com a polícia e a partir de hoje é o Capês, é o Guilherme, é a Carla, sou eu. É uma questão é assim de liberdade. Eu, por exemplo, é uma questão de liberdade. Eu não penso em ter arma. Eu não penso. Eu, Alessandro, não penso. Eu já atirei, já fui no stand e quando eu atirei eu falei, cara, isso não é pra mim. Mas eu não consigo chegar e o Capês fala assim, pô, Alessandro, mas eu atiro, eu quero me defender, eu não consigo. Eu quero que o Guilherme fale que o Guilherme falou pouco com ele nesse debate. Fala, Guilherme. Mas, Guilherme, se você me permite só uma parte aqui. Não, deixa o Guilherme falar. Só para colaborar no teu raciocínio. Mas ele... Você nem sabe o que ele vai falar. Como é que você vai colaborar com o raciocínio dele se ele nem abriu a boca? Seguinte, a discussão aqui é sobre o problema dos Estados Unidos. Nós queremos... Não, Estados Unidos começou aqui. Sim, mas nós queremos a mesma libertinagem de acesso às armas que existe nos Estados Unidos? Liberdade. Ou queremos um controle? E já temos esse controle. É liberdade. Não, nos Estados Unidos é libertinagem. Libertinagem é outra coisa. É libertinagem, ou seja, um despudoramento total de acesso de qualquer um a armas de fogo. No Brasil... Nós queremos autorizar o comércio, mas com restrições, treinamento psicológico. Já é assim, Capês, aqui no Brasil. Aqui lá a regra é mais flexibilizada, mas tem regra, não é? Não é qualquer um chega e sai. É isso que nós estamos discutindo. Vai, Guilherme. O que o Capês está lembrando, e eu já testemunhei isso lá nos Estados Unidos, não é? O Sam's Club, o Walmart, eles tinham setores com stand de tiro que você via jovens, de fato, de 13, 14, 15 anos praticando. Já com armamento pesado. Lá, mas de fato, lá é uma outra cultura. Isso já foi, inclusive, destacado aqui. Eles têm uma cultura muito belicista, que remonta, inclusive, à época da formação do próprio Estado americano. Não é? Nós aqui temos uma outra cultura. A questão é que eu acho, de fato, um equívoco nós caminharmos por aí. Né? A questão não é de armar a sociedade. Ninguém quer armar, Guilherme. Mas aí que tá. Não estou afirmando isso. Ninguém quer armar. A questão não é armar a sociedade. Então ninguém quer armar. Eu não acho que seja isso. Nós queremos? A liberdade. Liberdade. Mas não se trata de liberdade. Liberdade, não é no imposição. Ricardo, vocês sempre falam isso. A questão não é armar. Mas ninguém está falando para armar. Não se trata de liberdade. É uma questão de liberdade. Ter a opção. Mas eu posso ou não comprar uma arma. Pois não pode. Não é porque você não quer ter uma arma que eu não posso ter. O que é isso? Mas qual que é o modelo de não querer? Mas questão de estabelecer regras e limites isso já para tem. o acesso. Ótimo. Isso a gente concorda. Qual que é o modelo do Estado brasileiro? É isso que nós estamos falando. O modelo do Estado brasileiro pressupõe que o uso da força seja exclusivo das forças de segurança. Mas normal. Então, a partir do momento que a gente parte do pressuposto que para se fazer a defesa, a população também pode... individual. A população também pode estar armada, é uma quebra desse paradigma. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Existe a coleta de lixo. Então, já que tem a coleta de lixo coletiva e do Estado, eu vou poder jogar lixo na rua porque alguém vai pegar? Não. Ou seja, eu vou cuidar do meu lixo. Eu vou cuidar da minha saúde. Não tem o SUS? Ué, então porque tem o SUS eu posso não cuidar da minha saúde? É a mesma coisa. Uma coisa não acaba com a outra. Vai continuar existindo a segurança pública, mas eu quero ter o direito de fazer a minha segurança pessoal. Tem que deixar sempre claro que é a defesa própria. Eu não quero. Desde que você tenha preparação psicológica, não é legalização, treinamento. Perfeito. Tá aqui, ó. Era tudo uma brincadeira. Eu amo esse homem. Era que estamos de paz. Falsidade. Não minta pra mim, hein, Ricardo? Claro, não minta pra mim. Porque é o seguinte, aqui, como a gente disse, aqui nós debatemos. Podemos divergir, mas nunca fugir das nossas opiniões. E nós respeitamos as opiniões diferentes. Essa aqui é uma verdade. Mesmo. Por isso que eu quero falar o seguinte, essa situação de confusão mental. Você já deve ter ouvido falar em marketing digital. No marketing digital tem uma máxima, que é o seguinte, só coloque um botão, uma opção para o cliente clicar. Porque se você colocar duas, ele já começa a ficar confuso. Aí ele dá aquele twin, aperto aqui ou aperto aqui. Só que agora o Ciro trouxe a terceira opção. O Ciro disse que ele é o terceiro botão da urna eletrônica. Que a urna eletrônica agora tem 3 botões. Tem o Lula, e tem o tal que do Bolsonaro e tem o Cirão. Porque ele diz o seguinte, ó, olha, eu vou ler aqui o que aconteceu aqui, ó. Ciro Gomes, ele quer pacificar o Brasil. A minha tarefa é reunir os brasileiros que querem reconstruir um caminho novo para o nosso país. Isso. Porque ele disse que se o Lula ganhar, vai ter uma guerra civil. Então eu quero começar com a Carla Ceccato. E aí, isso é realmente
uma opção ou o Ciro está criando um capital político para não morrer no esquecimento? O que você acha? Poxa vida, foi o único tema que eu não me interessei, porque o Ciro não me interessa. Ótimo, isso já é uma opinião. Eu acho uma figura apática, quase como se fosse um palhaço em todas as eleições, uma figura ali apenas decorativa, que vem para, sei lá, criar alvoroço. E jamais vai ser a opção da terceira via. Não é, não foi, não será. Só se acontecer um milagre. Ele fala que quer pacificar, mas é uma pessoa que em público sempre demonstra muita agressividade. Verdade, xinga né? as pessoas, grita, não Dá tem porrada. respeito algum, bate. Enfim, é uma pessoa na qual eu não perco meu tempo discutindo, estudando e comentando. Negão, o Ciro ainda tem chance de algum dia ser presidente? O Ciro quer trazer a paz, mas a paz dele é a paz dos Gomes, né? Com uma escavadeira passando por cima de todo mundo, assim, e recapeando aquele lugar. O Ciro Gomes, a gente tem que tirar o chapéu para ele numa coisa, ele é excelente em oratória. Eu acho que é isso Verdade. que ele está tentando. Ele está tentando um espacinho para poder falar, entendeu? Ele fala bem, ele consegue fazer até você, de repente, acreditar nele. E hoje em dia, ninguém quer ouvir o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele consegue ser rejeitado pelo pessoal de esquerda e ele consegue ser rejeitado pelo pessoal de direita. O pessoal Ele é um MBL? Não, eu acho que pior. Eu acho que o Renan do MBL é mais ouvido do que o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, ele tá numa condição quase Sérgio Moro, sabe? Porque o pessoal de esquerda mais petista assim tem raiva do Ciro Gomes até hoje por causa do rolê que ele fez pra França. E eles nunca vão esquecer disso. E eles já estão, tanto que você assiste os canais de esquerda, você já vê que eles já estão calculando que o Ciro vai correr de volta, que vai correr de novo pra França. Eu sinceramente não acredito. Eu acredito que ele vai ficar, vai tentar apoiar o Lula, vai rezar por um ministério talvez, usando do apoio dele, mas ele vai ficar sempre... Ele é a Marina Silva com um pouco mais de votos. Nossa, olha que não interessante. xinga a Marina Silva. Olha que interessante. Olha como é que tá a cabeça do eleitor brasileiro. Datafolha diz, presta atenção que é interessante isso, 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda. Então, vamos lá, fizeram um questionário. Maravilhoso. Quem você vai esse votar? questionário. Ah, vou votar no Bolsonaro. Aí, beleza, agora vamos responder esse questionário. Pela posição política, ideológica, Isso. de onde vai colocar o dinheiro e tudo mais, descobriu-se que 29 tem um viés mais de esquerda. Agora, 23% dos eleitores de Lula são de direita. A pergunta que não quer calar. Que perguntas foram feitas? Não, peraí. A pergunta que não quer calar. Será que o brasileiro, de fato, ele se identifica com direita e esquerda ou ele se identifica justamente com ações de direita e ações de esquerda, independente dos personagens que estão lá? Olha, Ricardo, o que nós temos aqui é uma dificuldade, eu acho, do eleitor brasileiro de se identificar com esse rótulo. Isso. Né? O que é direita, o que é esquerda. Esses limites, né, do que identificam historicamente a direita e a esquerda, eles estão hoje muito esmaecidos, essa que é a verdade. Verdade. O que temos hoje de concreto no país é essa polarização, essa tensão que nós estamos assistindo e que está personificada nos dois pré-candidatos que se colocam. O presidente Bolsonaro, que se coloca como pré-candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula, que buscará um novo mandato. Então, quer dizer, quando o Ciro diz que o Brasil vai amanhecer em guerra se Lula for eleito, ele, na verdade, não se coloca como uma novidade. O que ele faz é reforçar essa polarização. Porque o Ciro não é novidade, ele está na política desde 1990, desde 1900 e bolinha. Não é? E ele não traz um argumento novo para o debate político. Não é? E ninguém, novamente, traz uma discussão sobre qual uma proposta de projeto de política pública para ajudar o eleitor a se identificar com uma política pública que me ajude a escolher em quem votar. Então, a cabeça do eleitor fica difícil escolher entre direita ou esquerda, porque esses limites, né, não existem mais. Né? A gente é que se esforça para tentar dizer para o eleitor com que campo, né, ideológico há alguma identificação. Mas a verdade é que se nós formos olhar os 8 anos do próprio governo presidente Lula, ele não fez um governo de esquerda, ele fez um governo de centro.
Né? E se nós olharmos os 3 anos e meio do governo do presidente Bolsonaro, ele não faz um governo de direita ou de extrema direita. Ele faz um governo de centro. Porque ele tem que fazer um governo voltado para a realidade do país. Perfeito. Com os instrumentos que ele tem. Então isso talvez explique essa zona cinzenta, né, com os de esquerda que se identificam com o presidente Bolsonaro e os de direita que se identificam com o ex-presidente Lula. É por aí que eu vejo. É uma coisa que a gente não consegue apagar, é a corrupção, né? Então, independente das ações, eu acho que trazer essa pauta e descobrir quem que é realmente aquela pessoa que meteu a mão no nosso dinheiro, que é muito importante. Agora, olha que interessante, Capês. De novo, né? As pessoas... eu vi no jornal até aqui da casa dizendo o seguinte: a campanha não começou. Antigamente as campanhas, olha que interessante como isso tá culminando nisso que nós trouxemos dessa provocação. As pessoas diziam assim: olha, minha pauta, olha, eu vou resolver o Brasil fazendo isso. Não, eu vou resolver. Nós já percebemos que não existe fórmula mágica, existe trabalho honesto. Simples assim. Você não tem uma pauta de direita, uma pauta de esquerda, você tem trabalho honesto. Se você seguir o trabalho honesto, o trabalho do centro, como disse o Guilherme, você vai resolver. A minha pergunta para você, Capês, eu quero que você traga a sua opinião para esse tema e, ao mesmo tempo, você consiga colocar aí... existia um partido ou um personagem de direita no Brasil nas eleições antes do Bolsonaro? Um candidato que se identificava com a direita era o Paulo Maluf, por exemplo, nos anos 80. Era um candidato tido como um candidato de direita. Mário Covas, um candidato mais à esquerda. O PSDB Lula à esquerda. é de direita? O PSDB foi se tornando um partido mais à direita a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele constatou que pela economia, você querer ter um Estado supridor de todas as necessidades levaria o país a uma quebra. E a estabilidade econômica pressupunha um Estado menor, um Estado saindo, um Estado que não precisasse ser proprietário de empresas. Então esse é o primeiro ponto, é a minha opinião. Ou seja, o PSDB, ele acabou guinando para a direita, muito mais por uma questão pragmática de constatação de que uma visão de esquerda vai quebrar o país por uma pura razão de que não há recursos suficientes num Estado que queira abranger todas as áreas e suprir todas as necessidades. Então foi a realidade. Essa é uma questão. É a realidade econômica, não uma questão ideológica. Agora eu quero responder em 3 pontos rápidos a sua questão. Primeiro, vamos lá. Não vai haver guerra nenhuma no dia seguinte. Concordo. Seja eleito Bolsonaro, seja eleito Lula, seja eleito alguém da terceira via. Não haverá golpe, nunca houve qualquer chance de golpe. Eu estou afirmando isso para vocês com absoluta certeza. É impossível. Golpe, guerra. O país, com toda essa insegurança e essa instabilidade política, não corre nenhum risco de uma tomada à força, porque as condições que existem hoje são completamente diferentes dos anos 60, em plena Guerra Fria, com as instituições muito mais fracas. Ponto 1. Então, não vai haver guerra. Segundo, essa pesquisa aqui da esquerda, aqui de direita ali, em primeiro lugar, uma pesquisa mal feita, as perguntas foram muito mal formuladas, feitas para causar confusão. E a gente também tem que entender que o Datafolha, o grupo que detém o Datafolha, tem claramente uma opção contra o presidente Bolsonaro. Então é óbvio que haverá sempre uma margem de tendência. Se você pegar outros institutos de pesquisa, por exemplo, dão dados completamente distintos do da Datafolha. Então nós precisamos receber isso com reservas, até porque todo mundo sabe. Quando você está distante das eleições, você pode fazer pesquisas tendenciosas para influir e induzir a opinião pública e você vai acertando essa pesquisa às margens à medida que vai se aproximando da eleição. Isso é fato. E terceiro ponto, que é o mais importante. Meus amigos, sabe o que vai decidir esta eleição? That's the economy. Eu lembro que o presidente George Bush... Traduz isso daí, amigão. É a economia. Pelo amor de Deus, o povo... Tem teto de gastos ou sem teto de gastos? Porque é muito fácil. A população... É muito fácil ser presidente sem teto de gastos. Aí você vira um presidente querido, com uma dívida pública gigantesca. Agora, um presidente comprometido com um teto de gastos, com não corrupção, não comprometido com gastar e esbanjar
para ser querido como pai dos pobres e depois deixar uma dívida trilionária para o Brasil, aí você diz, what's the economy, my brother? A minha querida Gente, colega cadê a tecla SAP? Na cara Eu preciso da tecla Não, aqui SAP. você fala demais. Termina. Deixa eu terminar. E era 3 questão, eu pontinhos. quero terminar. A questão, fiquei brava logo. A questão é assim, a Carla faz uma análise crítica. Eu faço uma análise de constatação. A população vai votar de acordo com a sua situação econômica. O povo não quer saber, não está preocupado com essas questúnclas. Não quer saber de dívida, né? Que para nós A dívida são importantes. fica pro próximo Para governo. a população, interessa a sua estabilidade. Bom, a Argentina disse que nós temos É fácil fazer um governo populista. Bom, se é fácil É só ou jogar difícil, dinheiro, depois a dívida se é fácil fica pro ou difícil, próximo. eu não sei. Uma eleição se ganha com a economia. Foi assim que o Bill Clinton derrotou George Bush logo após a Guerra do Golfo. Agora, eu fiquei brava porque a gente está vivendo uma situação muito difícil no mundo inteiro. Até na Inglaterra a inflação é a maior dos últimos 40 anos. Você tá bem, querido? Você tá bem? Vamos dar Você uma tá pausa. bem? É que o Capês foi tão eloquente que me emocionou. Você sabe que eu fui para Versalhes e eu conheci o Rei Sol, que você citou o Rei Sol da última vez, né? Tá Semoar. Nossa, vocês são muito chiques, Ah, não é pra é? mim? Voltando ao Datafolha, A gente vai pra Peruíbe e olha lá. quando você fala uma pesquisa Datafolha, eu já não levo a sério. Pesquisa Datafolha, eu nem olho. Verdade. Eu não sei se vocês se lembram, gente, na última eleição de 2018, os erros do Datafolha e do Ibope foram gritantes. Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, na pesquisa primeiro turno, Erro tinha 12% das Então, intenções de mas voto. olha que interessante. Sabe quanto ele teve? 41%! Isso. Então, mas é erro ou é O manipulação? povo peca pela falta de memória. Boa. Sabe quanto o Zema tinha? 20%, 23%. Sabe quanto ele teve? 42%. Isso não é erro, né, Carla? Gente, isso não é margem de erro Isso de não é. 2%, é de Isso é 20%. manipulação. Alguém se Não lembra dá do Instituto Folha, Gallup? não dá. Lembra? Alguém se Assim lembra do como Gallup? a economia. A economia é muito fácil ser um bom governo. Me põe lá para presidente, vou distribuir. Ano passado sobraram 300 bilhões de reais de tantos impostos que a gente pagou aqui no Brasil. A gente paga muito imposto. E o presidente usou para pagar a dívida pública. Se for um populista, além rouba metade e outra metade sai distribuindo para os pobres. E deixa mas a dívida pro só outro, né? aumenta. É isso aí. Só aumenta. É igual o marido que é legal, mas está fazendo dívida no banco. Exato. O marido legal é o que cuida da sua família com parcimônia, com responsabilidade. Porque marido que não cuida da casa direito, tá com uma, tá com duas, tá com três, tá roubando, tá fazendo coisa errada. Então a economia é muito complicado. O povo precisa entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo Então, do que simplesmente sair distribuindo dinheiro por aí. Olha que interessante. O Negão, ele trouxe uma situação interessante aqui. Eu quero perguntar para você, né? A Carla trouxe o pai que faz Eu dívida pirei, né? para Eu deixar pirei, né? né, a família acusou de falar feliz demais, porque né? está conseguindo pagar lá a Ainda colocou Netflix. outras mulheres pra esse pai ainda. Atacou. Diretamente. Cidadãos, por favor, linha de frente. Negão, direta. você já estourou o cartão alguma vez? Não, graças a Deus. Nunca estourou? Eu procuro Mas até você não conhece usar o pessoas cartão. que estouram o cartão? Um monte, ou gastaram dinheiro mais do que o necessário? Um monte. O que acontece a longo prazo de uma pessoa que acaba estourando o cartão, aí pega dinheiro para pagar o cartão, depois para pagar o cheque especial? Qual que é o fim dessa pessoa? Falência. Simples assim. E Ó, você eu consegue- quero falar com você de caso seguinte. A gente está aqui numa bancada maravilhosa aqui. A gente tem aqui o Capês, que entende muito de política. A gente tem aqui o Guilherme Amorim, advogado. Carlos Secato nem se fala. Ricardo Ventura. Eu quero agora, para você de casa aí, te dar uma visão da realidade, te dar uma visão do dia a dia, certo? Das pessoas comuns. Vamos supor que o Bolsonaro ganhe em outubro. E o que eu acredito que o Lula não está se esforçando nem um pouco para ganhar essa eleição. Quem está se esforçando por ele é a mídia. Para mim, o Lula nem quer ganhar. Para mim, o que o Lula está preocupado é em formar deputado federal e senador, porque ele já se tocou de que é isso que está movendo esse país. Negão, hoje deixa em eu colocar dia. uma pimentinha. Não, deixa eu só concluir Não, isso aqui daqui. eu quero que você diga. Porque é o seguinte, você falou que o Lula tem certeza que não vai ganhar. Eu já ouvi rumores até que eles só tiraram ele da prisão e colocaram ele para derreter o Bolsonaro para surgir a terceira via. Não, Como isso não esquece, surgiu a terceira via, agora você falou, ele fica ali sem... Teorias. Tipo, e aí, Isso vou fazer esquece. o quê aqui? Tanto que Não, se você nada observa a base bolsonarista, ela não tem a mesma preocupação que o pessoal do PT tem. O pessoal, esse plano de governo do Lula, esse plano absurdo que ele colocou, se você parar para prestar atenção,
Os candidatos, os pré-candidatos, desculpa agora, do PT e dos partidos de esquerda, eles não vão por essa mesma linha, eles estão indo por outra linha. Vamos supor que o Lula ganhe. Vai ter uma guerra, como o Ciro Gomes falou? Eu concordo com o Capês, eu duvido. Não vai ter guerra nenhuma. O que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer é que o Lula não vai conseguir governar, porque o povo vai estar na rua quase que dia sim, dia também. Entendeu? Então ele vai fazer provavelmente o que a Carla falou, vai explodir o teto de gastos, ele já certo? Falou, não fui eu que falei, foi ele que falou. Ele tá falando de peito aberto, tá no plano de governo. Boa, tá no plano de governo. Ele falou que vai estourar o teto. Ele vai estourar o teto, não é que ele vai aumentar o teto, é bom deixar isso claro pra você. Já era teto. Entendeu? E ele não vai conseguir governar porque muito provavelmente os outros vão querer tirar ele vai sofrer talvez um impeachment, a não ser que ele comece a jorrar dinheiro pelo Brasil, entendeu? Só que no caso do Bolsonaro, ele ganhando, eu acho que ele também vai ter um problema, porque talvez ele não consiga levar uma base tão grande quanto ele levou da última vez, visto que todos os esforços estão concentrados no Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu vivo dizendo que é um erro. Eu quero que a Carla fale, mas peraí, antes que a Carla fale, o outro tá parecendo o Johnny Depp, ele não para de desenhar. Não para de desenhar. O que você desenhou aí, Capês? Eu fico escrevendo aqui, não guerra, pesquisas não são que sérias. bonitinho. São frases motivacionais. Escrevia... Olha só, o Capês tem frases motivacionais. A pergunta que você fez ao Negão, eu respondi, superendividamento. Olha que bonito. Superendividamento. Me conta, o Capês motivacional. É uma maneira dele ficar focado. Mas, Ricardo, eu faço palestras motivacionais. Olha, eu não sabia. Na vida só não vence quem desiste. Quem insiste sempre vence, até mesmo na vaga de quem desistiu. É quase um coach. O Capês é quase um coach, meu amigo. É um coach quântico. A Carla precisa falar do teto. Porque a Carla falou uma coisa. Do teto. Eu tô preocupada com o Brasil. E Boa. Uma coisa que o Negão falou, e ele tem toda a razão, a esquerda é muito bem organizada. Eles só parecem desorganizados. E, infelizmente, muito mais do que quem é de direita. Eles pegam políticos e agora estão pegando jovens, inclusive, investem nele, dinheiro, colocam nas periferias e estão colocando eles no Congresso. Porque, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, se você não sabe ainda. Até mais importante do que a eleição para presidente é a eleição para o deputado federal e para Senado. Perfeito. Porque são eles que votam. Perfeito. Das 45 propostas enviadas pelo presidente Bolsonaro durante o seu governo para o Congresso, apenas 5 foram aprovadas. 5 ou 6, se não me engano. Ou seja, se você não votar bem no deputado federal, a proposta não vai passar para frente. Perfeito. E a esquerda, ela aparelha seus candidatos, ela promove, ela libera dinheiro, o seu dinheiro, porque o fundão foi aprovado. Você viu se o seu deputado votou a favor do fundão? Eles se perpetuam no poder com o nosso dinheiro. É uma vergonha o que acontece no Brasil. Então, direita... Acorda, para de brigar na internet e vai se organizar. Um excelente fazer cursos para jovens em faculdades e universidades para entrarem na política. Conversar sobre política em suas casas, sem brigar, sem trocar fogo na internet. Isso não leva a nada. A gente sem precisa doutrinar aqui no MBL. Mas, Carla, e trazer para o debate público. E eu não gosto de dizer, porque tem coisas da esquerda, projetos sociais que eu gosto. E tem projetos da direita que eu me identifico muito mais. Então, eu sempre digo que eu sou um pouco centro-direita. Porque, enfim, eu vivi em escola pública, eu sei as dificuldades da vida. Mas, como não há debate público, a população precisa ser instruída. Como, cara? Saber... Como é que a direita pode se organizar? Aqui, que esse vídeo viralize. Boa. Que existe um projeto de lei no Congresso que ninguém vota, que é para colocar educação política nas escolas. E a esquerda vota contra. A esquerda não quer que a população tenha educação política. Já existe esse projeto lá. Tem projeto de prisão em segunda instância, está parado. Vários projetos para o Brasil ir para frente. E não vai porque os deputados federais e senadores não põem para frente. Então, mais importante do que Lula ou Bolsonaro é quem você bota no Congresso para deputado federal e no Senado, como senador. Um excelente exemplo. Eu tô com dó da caneca aqui. Da caneca. Não, ela esmurrou essa caneca de uma tal maneira que eu tava vendo a hora que ia quebrar a caneca. Um exemplo do que a Carla acabou de falar. É isso, mas vamos falar uma realidade assim. Não, tem que investir. Ninguém ganha eleição sem dinheiro. Mas e outra? Ponto. Como você disse, Carla? Ninguém consegue ganhar sem dinheiro. Eles dominam os espaços, eles dominam as crianças, os jovens. Isso, mas como é que eu posso fazer? Pagar a campanha política e levar a política para as escolas públicas, privadas do Brasil. O que eu posso Ninguém sabe fazer? o que é política e o que eles fazem lá.
Não foi à toa que Brasília foi colocada no meio do mapa. País pra ficar Ninguém afastado. chega lá. É. Queria ver se fosse em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Congresso. Ia ter quebra-pau todo dia, ia ter cobrança das pautas. Precisava voltar para as capitais. Projeto de JK, todo mundo sabe quem ele é, quem fez o projeto piloto de Brasília, que é Niemeyer, que era um comunista declarado. Ou seja, o problema do Brasil é gravíssimo. Então vamos lá, é o seguinte, para trazer para a realidade, é você discutir política em casa, com os amigos, no bar. Eu sempre falo, conscientize Não uma adianta pessoa por discutir. dia. Tem que ir pra lá. E cobrar, mas assim, em vez de você ficar só popularizando memes e tiktokers e tal, cara, pega um tempinho para fazer política. A política não é só feita por política, a política é feita com a população. Pescador de homens. Exato. Pescador de Mas homens. o Guilherme tá muito quietinho aqui, eu tô com medo. Porque quando a pessoa tá quietinha, tá fazendo besteira. O diretor me mandou uma mensagem aqui, eu tô dando risada. Quando uma pessoa tá muito quietinha, é porque tá fazendo besteira. Então eu quero saber, Guilherme, você acha que nós aqui estamos todos malucos? Eu quero a voz da razão agora, Não, vai. de jeito nenhum. Não tô achando que tem ninguém maluco, não. Tô acompanhando Só atentamente doido. o debate. Não, Mas eu quero a sua Ele visão, sabe Guilherme. muito bem sobre o que a gente está falando. Ele é muito Você é o inteligente. arquétipo do homem sábio. Vamos lá. Tá bom, tomara. Eu concordo que, olha, Carla, se tiver havendo formação política de jovens, essa é uma grande notícia. Tomara que haja mesmo. Vendo? Tem a escola Sempre, conhecida. porque já. isso é uma coisa importante, né? Se nós tivermos a capacidade de formar jovens, seja no espectro da esquerda, seja no espectro da direita, seja no espectro do centro, uma formação com consciência política para discutir os problemas do país e discutir propostas, Boa. essa já é uma boa notícia. Né? Porque nós precisamos avançar no sentido de discutir o futuro do país. Essa que é a verdade. Né? Porque essa discussão, né, sobre esquerda ou direita, eu acho que ela já está um pouco demodê, gasta, né, passada. Mas é importante. Né? Porque o que acontece? O próprio governo Bolsonaro, se nós olharmos a composição do atual Congresso Nacional, ele tem maioria no Congresso Nacional. Então há uma dificuldade de relacionamento entre o atual presidente da República, né, e o chefe do Poder Executivo e o Congresso Nacional, com a qual ele tem uma maioria formada, no encaminhamento de projetos que sejam chaves para o desenvolvimento da nação. Então isso diz mais respeito ao que tem para se propor em termos de projetos para o desenvolvimento do que efetivamente o bloqueio à aprovação de projetos que sejam considerados chaves pela esquerda. Propõe mais Eu acho que Mas não é um seja isso. processo de Porque, tomar lá da pera cá, um pouquinho, Guilherme. não é uma coisa de tomar lá de cá. Congresso de tomar lá da cá. Ô, Carla, pera um pouquinho, porque, por exemplo, na hora que teve que aprovar o marco legal do saneamento, por exemplo, que é para privatização da questão das companhias estaduais de saneamento no país inteiro, foi aprovado. Mas durou quase um ano. Mas foi aprovado. Vinícius Então, quer dizer, ficou quase sem voz na hora por causa que há desse uma projeto. pauta definida pelo Poder Executivo como prioritária, ele se empenha a aprovar, ele aprova. Quando quer, né? Então, quando o presidente da República e o Segunda Poder instância, Executivo tá lá, definem como prioridade. Prisão então, de segunda instância, ó, do senhor Lula. eu acho que é uma questão só de apontar o ninguém quer nem dedo. falar. 5 anos. A responsabilidade. Eu tenho aqui os anos. A 5 responsabilidade anos. é compartida. Ah, não, o fim do foro privilegiado. Ô, Carla, a responsabilidade Fim do foro não é privilegiado, só ó. do Congresso Nacional. 5 anos. Por isso que a gente fala em separação dos poderes. Percebe? Então, assim, o Poder Executivo Guilherme, no você país acha que há pode separação muito. dos poderes hoje? Claro que é. Você acha que tem? Eu acho que é uma- Ninguém está interferindo em Existe lugar nenhum. legislativo, Eu acho que há- judiciário, mas o STF Eu tá acho mandando que há em uma todo mundo. concentração muito grande de poderes no Poder Executivo que está usando mal. E aqueles senadores que vão no STF toda não hora? está sabendo propor a pauta para o desenvolvimento STF do tá país, governando. o que é uma pena. Eu não votei para presidente Olha, do STF. eu acho que- Eu não votei para presidente, eu votei para o Antes de- presidente do Brasil, antes não de- para o ministro do STF. Eu quero jogar a bola no peito do Capês, mas eu quero fazer um apanhado. Nós já percebemos o seguinte: se a população não tiver a consciência de votar no presidente, no governador, no seu prefeito e tudo mais, mas Deputado, também, senador, exato, e principalmente. também estudar quem são os deputados que querem fazer o Brasil caminhar, os senadores que querem
vigiar o STF, porque nós temos os Perfeito. pesos e contrapesos, que são os senadores. Só Perfeito. que os senadores não estão fazendo o que tinha Não que ser fazem, feito. não Perfeito. fazem. Por quê? Porque nós estamos deixando para lá. Então, olha a importância hoje. Não é por porque isso, se não. nós tivéssemos uma camada boa de senadores, o Alexandre de Moraes não faria o que faz. Traz eles Ele pra teria cá. medo Traz de os senadores fazer. pra cá, pra São Capês, Paulo, pra ver se não ia estar lá você todo acha- dia cobrando deles. Cadê a votação do impeachment dos ministros do STF? Tem mais de 10 pedidos aí. Porque não Cadê? tem senador que Porque está tá lá em comprometido. Brasília, no meio do país, ninguém consegue ir No lá meio do reclamar nada lá. nada. Agora, Capês, você disse que você está inquieto. Você falou, Ricardo, me dá 3 horas. 3 Ele horas não ficou dá. quieto, eu nunca Mas eu vi. quero. Eu acho que ele tomou eu quero que susto você comigo. diga. Eu quero que você diga agora. Com medo. Eu tô o com que- medo da Carla. Qual é a solução para esse debate, para esse imbróglio do que todo mundo sabe o que tem que ser feito? Mas como ser feito? Cuidado com a Como Carla, hein? doutrinar as pessoas para o caminho Ela aprendeu que de pode quem quebrar uma faz? caneca e Como é que fazer você uma faz isso aí? Nós não temos Ele que me catástrofes naturais, Boa. não temos guerras, não temos inimigos. Nós temos, infelizmente, uma cultura de polemizar temas secundários. Perfeito. O Brasil tem que É atacar verdade. o cerne da questão. A gente perde 10 anos É de propósito isso, discutindo viu? o óbvio para fazer o óbvio no 11º ano. Faltam atitudes concretas. Fazer. Todo mundo empurra com a barriga o problema, ninguém quer resolver, quer enfrentar. Nós somos um país em que as pessoas leem muito pouco, em que a gente fica discutindo não a qualidade do ensino técnico, na matemática, na física, na química, no ensino aplicado, no ensino profissionalizante. Nós ficamos discutindo se o banheiro é masculino, é feminino, se tem um terceiro banheiro. São só temas... Mas você não acha que tem método aí, São Capês? temas Você não acha que a mídia, você não População acha que a tem que grande comer, gente, pelo imprensa, amor de Deus. em vez de mostrar os feitos do que está acontecendo, População tem fica que comer. se é todes, se acho que vai, roubam tudo, se não vai ter sobra o nada pra feriado. população. Você viu o feriado da harmonização? Não, né? é. O dia São da Paulo. harmonização. É o Dia da né? harmonização. Tipo Eu acho assim, que a gente tem que mas você não acha parar- que tem método, Capês? Sim, eu acho que tem que parar de dar importância para a mídia, para a pauta da mídia, e as pessoas que têm função pública, principalmente, têm que começar a focar em ações efetivas. Por exemplo, você tem aqui discutindo o tema do racismo. É tão lindo explorar essa questão de maneira demagógica, política. Que bandeira simpática, eu sou contra o racismo, vou combater o racismo. Qual a ação concreta que foi feita? Eu vou dar um exemplo. O PROCON criou o PROCON racial. É uma ação concreta. Tudo você fala do PROCON, né? Eu vou dar um exemplo. Foi uma ação concreta. Tudo é É o lugar Não, de ele vai fala mostrar o que ele Capês. Eu tenho conhece. um problema lá em casa. Posso ligar pro PROCON? Se você ligar para o PROCON, você vai ser atendida rapidamente, Olha. não pagar nada e vai resolver. É o lugar de a fala Carla do tá Capês. brava comigo hoje. Não, eu tô até assustado que você me colocou muito Eu já perto até tirei dela. a Já quase caneca quebrou- dela. ela quase quebrou a caneca. Deixa eu pra afastar a instigar caneca mim. pra cá. Você que deu ideia de que a Medo. caneca ia ser uma... Meu Deus. Fui eu. E aí ela disse o Caneca seguinte fui também, eu. viu, ô Ricardo? Ela falou assim... Você fala demais. Eu fiquei quieto, fiquei até com medo aqui um pouco. Mas fala, Capês, eu quero ver. Eu gosto quando você fala. Capês. Basicamente é essa questão. Falta pragmatismo. Nós precisamos no país O trazer... que é pragmatismo, Pragmatismo Capês? significa o seguinte: segurança jurídica, um Congresso Nacional que não se omita para que o Poder Judiciário não supra esse déficit, querendo resolver cada conflito social com a cabeça de um juiz de maneira absolutamente imprevisível. Nós não vamos conseguir. Hoje nós temos na cidade de São Paulo 10 ações civis públicas com 10 liminares, travando a incorporação imobiliária e impedindo que 175 bilhões de reais gerem em 20 anos 484 mil empregos, porque a gente fica polemizando o direito alemão, o direito inglês, o direito italiano, o direito espanhol, ficamos discutindo, debatendo e não tem ação prática, pragmática. Então tudo isso está num segundo plano. Debate de esquerda, direita, o povo quer investimento externo, privatização, parceria público-privado para gerar emprego. Emprego é isso que está faltando. Só que Sobra no povo- país, quero- sobra no país debates Só inúteis e discussões que não levam a o nada. povo não sabe que quem manda nele é a política ou político. E ele vota, às vezes, por uma cesta básica, por um amiguinho lá do bairro que conhece ele, vai lá dar um dinheirinho para votar nele. E não sabe que está parado há 3 anos a prisão em segunda instância no Congresso não é votada porque você vota errado para deputado E federal. não cobra, né? Você vota errado para deputado federal. Você tem que pesquisar a vida dessa pessoa. Eles vão Boa. continuar roubando e sua vida vai continuar a mesma porcaria.
Quem tá no ônibus não quer saber de pragmatismo, de nada, quer saber de dinheiro no bolso, e que adianta comida prisão em segunda e de instância? emprego. Que adianta? Sem uma reforma tributária, sem uma reforma trabalhista, o Brasil não vai pra frente. Reforma administrativa. Não vai. E a política... Reforma administrativa. Calma aí, E tá Capês. parado Eu quero porque trazer... a gente é mal representado no Congresso. Ó, a mesa tá assim, ó. A mesa, ela tá torta. Eu preciso trazer pra esse lado aqui. Tira É o a caneca seguinte, de perto não, dela. eu vou tirar. Ela Deixa eu ver o que tem Deixa eu nessa ver. caneca. Vê o que tem nessa Essa caneca. caneca Isso ela aqui- tem o caque da caneca. Não, ela foi buscar algo que só ela tá tomando. Olha, Esse é o Lula. Esse é o Lula. Ela foi... Isso aqui é Negão, água. Negão, eu quero acho trazer... que é grapa, eu quero né? trazer pro Negão e pro Meu nome é pro Lula, Guilherme. por acaso. Meu nome é Carla Secato. Ó, calma agora, por favor. Guilherme e Negão. O Bolsonaro disse também que queria, talvez, se vencesse a eleição, mexer no teto. Por quê? É. Teve um superávit agora. E De ele não 300 pode, bilhões. ele não pode gastar justamente por causa do Ele teto. queria ter Ou gasto seja, em infraestrutura. nós temos dinheiro É. e não poderia gastar. Qual que seria a solução? 2 minutos para você e 2 minutos para você. Eu concordo que ele pudesse mexer, o que eu discordo totalmente é que se pudesse estourar. O Bolsonaro enfrentou uma pandemia de 2 anos, o Bolsonaro enfrentou um país onde as pessoas foram proibidas de trabalhar, exceto, óbvio, se você estivesse vendendo droga e tal, aí se sabe, trabalhou tranquilo. Agora, se você estava vendendo cachorro quente, se você, sei lá, tinha uma loja de roupa, aí não, foi proibido. Era óbvio que essa conta ia chegar e essa conta já chegou. Entendeu? E agora a gente está tentando pagar essa conta. Já tem alguns governadores tentando travar o Brasil de novo. Aqui em São Paulo já voltou a obrigação de você ter que usar máscaras de novo. Daqui a pouco alguém inventa um lockdown. Se perceber que o Bolsonaro está... Quando as pesquisas chegarem e começarem a falar do jeito certo mesmo, que é ele que está na frente, é óbvio. Entendeu? Mas eu entendo uma coisa. Eu me preocupo muito mais do que o Bolsonaro se reeleger. O que eu acho que vai acontecer é só ver quando ele caminha na rua e o Lula evita a rua de toda forma, entendeu? O meu problema é o seguinte, como você vai governar se você não tiver um Congresso e não tiver um Senado ao seu lado? Hoje, como o Guilherme disse aqui que o Bolsonaro tem maioria, ele não tem maioria. Hoje ele tem o Centrão, e o Centrão é o seguinte, é tomar lá da cá sem remorso. Exatamente. Entendeu? A conversa é simples com o Centrão, o Lula sabe disso, não é à toa que ele inventou o mensalão. Ele inventou o mensalão porque ele queria cortar, ele não queria fazer o caminho que o Bolsonaro está fazendo, ele falou, não, eu quero as coisas mais rápido. E mais rápido ele inventou o mensalão, é simples assim. Olha, o debate sobre a PEC é um debate necessário, porque tem a ver, como disse o Fernando Capês, com a reforma administrativa. Essas discussões não podem estar dissociadas. Não é? A PEC do teto de gastos, ela foi uma emenda à Constituição aprovada em 2017, se eu não me engano, que estabelece, de fato, alguns limites, né, de gestão orçamentária para o governo federal. Isso pode ser discutido? Evidente que sim, mas vai ter que fazer o mesmo caminho de uma nova emenda à Constituição. Não é? E isso significa mobilizar esforços junto ao Congresso Nacional para alterar o texto constitucional, mas se isto não vier acompanhado, não é, de uma reforma administrativa que pense os limites de gastos com servidores no Poder Legislativo, no Poder Executivo e no Poder Judiciário, não é, que é algo que de fato onera e muito os cofres da União, e não só os cofres da União, mas dos estados e dos municípios, para que possa haver uma gestão mais racional e voltada para investimentos estratégicos do caixa público, naquilo que interessa, como educação, infraestrutura, segurança, né, nós não conseguiremos avançar numa discussão mais estratégica sobre como o Estado brasileiro investe recursos dos impostos que ele arrecada dos cidadãos brasileiros. Olha, estamos chegando ao final. Hoje eu fiquei As canecas estão inteiras? Não, vivos com as canecas. Eu vou levar a minha embora. Com as canecas íntegras, mas a pergunta que não quer calar. Carla, o que você foi buscar quando você levantou? É grapa. Água. Diferente do Lula, que todo mundo já conhece, tem vários discursos dele que ele foi flagrado completamente embriagado porque ele curte uma cachaça. Eu até gosto, viu, Lula? Mas de vez em quando. Ele tava lá num comício lá falando, e aí o fotógrafo dele, o Stucker, está com ele há séculos. Já cobri lá no G20 uma vez, lá quando eu era correspondente na Europa. E ele foi pegar a água da mão do Lula para fazer uma boa foto e ele, larga minha água!
Então é o Nunca vi seguinte, alguém gostar pessoal, tanto de água assim, eu vou minha encerrar, Você é fotógrafo eu vou ou tomador encerrar de água? agora o Linha de Frente. Essa edição termina por aqui, porque Vamos brindar, eu vou vamos brindar, conferir vamos brindar. o que essa Vamos, cara vamos, tomou. vamos. Tem mais, pessoal? tomei água, tchau, tchau. Até o água. próximo sábado. Água. Tchau, pessoal. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.